Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, nunca se ouviu falar tanto na expressão salvação como nos últimos tempos. Talvez preocupados com os sinais que estão acontecendo, seja na natureza e também por causa das más atitudes das pessoas. Por medo, muitos acreditam que já estamos vivendo no período do Apocalipse da Bíblia. As redes sociais estão inundadas de opiniões e notícias, o que seria necessário para herdar um lugar na morada celestial junto a Deus e a Jesus Cristo. Será que essas pessoas estão fazendo a sua parte para conquistar esse direito? Ou podem questionar a justiça do julgamento divino? Ou apenas acreditam que todos terão esse direito? Na realidade, as nossas ações é que vão determinar o nosso destino espiritual, ao ponto que essas notícias e postagens dão conta que algumas pessoas que nunca serão salvas por Deus. É porque Deus escolheria não salvar algumas pessoas. Isso levanta para muitos uma questão difícil de entender. Apesar de que Deus seja amoroso, Ele também segue suas regras e padrões. E o Senhor não é homem para voltar atrás. O que está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A crença de que a salvação se estende a todos, transcendendo gênero, idade e etnia, é uma ideia reconfortante. No entanto, uma dura realidade vem à tona. Nem todos os indivíduos experimentarão esta salvação divina. Na verdade, frequentar a igreja ou invocar o nome do Senhor não garante um lugar no céu conforme o que está escrito na Bíblia. Jesus avisa que no dia do julgamento, muitos que afirmam ter realizado milagres e expulsado demônios em seu nome serão rejeitados. O que está descrito no livro de Mateus, capítulo 7, verso 23. Neste versículo, expressa esta revelação bíblica e que funciona como um sério alerta, encorajando as pessoas a refletir sobre suas vidas e a questionar a autenticidade de sua fé, e enfatizando que nem todos os que professam fé se encontrarão entre os escolhidos na glória eterna. Meus irmãos, a graça de Deus não conhece limites, mas a perspectiva de julgamento é grande. É um forte lembrete para os crentes terem abraçado plenamente a sua fé, perseverando nos desafios da vida e permanecido fiéis às suas crenças. Essa conveniência serve como um farol que guia os indivíduos para o tribunal de Cristo. Então, vamos conhecer algumas dessas pessoas que Deus nunca salvará. Neste momento, vemos os hipócritas no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao 13, que fala em um fariseu e um cobrador de impostos que foram ao templo para orar. O fariseu, consumido pela justiça própria, ficou orgulhoso. Agradecendo a Deus por sua aparente superioridade moral, ele se vangloriou de ter evitado extorsão, injustiça, adultério e até mesmo superado outros em práticas religiosas como o jejum e as doações. Por outro lado, o cobrador de impostos, que estava à distância, pediu apenas humildemente a misericórdia de Deus, reconhecendo os seus próprios pecados. O cobrador de impostos, reconhecendo as suas deficiências, ficou justificado aos olhos de Deus, enquanto que o hipócrita, o fariseu, não era. Ele estava tão preocupado em parecer virtuoso às leis de Deus, mas para se adequar ao seu estilo de vida. Doava generosamente e sentia-se superior às outras pessoas, ao ponto de que a sua confiança em si mesmo superou a confiança em Deus. É quando colocamos mais fé em nós mesmos e dizemos para Deus nos tornarmos espiritualmente autossuficientes.
Essa parábola contada por Jesus perturbou os fariseus hipócritas, expondo a dura realidade de suas atitudes julgadoras e arrogantes. Muitos que se identificam como religiosos podem não ter a verdadeira justiça. São aqueles que se isolam acreditando que são melhores do que os outros. Criticam os esforços dos outros e humilham aqueles que discordam deles. A mentalidade hipócrita que se alimenta de menosprezar os outros para aumentar o seu ego pessoal. Jesus alertou para que a nossa justiça não supere a dos fariseus, então não herdaremos o reino de Deus. Também aqueles que não acreditam em Deus, nem tampouco no plano de Deus para a salvação. De acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9, a salvação depende de confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Observe que a salvação está na crença, onde apesar de testemunharem numerosos sinais e milagres, alguns se recusam a acreditar em Jesus. Portanto, a salvação depende da crença. Não se trata de rituais elaborados ou ações complexas, mas uma fé sincera. Sem esta crença, a salvação permanece ilusória. Não há rota alternativa. Acreditar em Deus é a âncora da salvação, a garantia poderosa dada por Deus, com a qual os seres humanos nunca falham, mesmo em momentos difíceis. A promessa inabalável de Deus permanece. Acreditar nele se torna o broquel, garantindo uma conexão que transcende as deficiências humanas. As pessoas que tentam encontrar a salvação através de outros caminhos que não Cristo vão se decepcionar. No livro de João, capítulo 5, versículo 40, adverte contra confiar apenas nas Escrituras para a vida eterna, enfatizando que essas Escrituras dão testemunho de Jesus como a verdadeira fonte da vida. Nesta situação bíblica, Jesus diz que eu sou a porta e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Esta poderosa declaração enfatiza o papel exclusivo de Jesus Cristo no processo de salvação. Nenhum outro nome entre a humanidade detém o poder de salvar, exceto o de Jesus Cristo. Inteligência, poder, riqueza, aparência, nada disso pode garantir a salvação. A graça salvadora reside unicamente no sangue de Jesus, derramado na cruz, em pagamento pelos nossos pecados. Aceitar Jesus não é apenas uma formalidade, é a decisão mais significativa que alguém pode tomar. Significa reconhecer que a salvação só é alcançável através da aceitação profunda de Jesus Cristo. Neste reconhecimento, a salvação se torna uma realidade, trazendo uma jornada transformadora. Hipocrisia é um termo simples, mas leva muita gente à perdição. Fingir ser uma coisa enquanto não é. Atuar, fingir é uma coisa enquanto não é a verdade. Pessoas que, aos domingos, parecem justos e salvos, mas durante a semana as suas ações contradizem as suas crenças professadas. Alegam pureza, mas se envolvem em vícios como sexo e humor grosseiro, enquanto se vangloriam de lealdade. Eles se manifestam em duas variações: aqueles que não frequentam a igreja e aqueles que frequentam. Argumentam que não precisam da igreja para encontrar Deus, mas a Bíblia assegura a importância de nos reunirmos na casa de Deus. Por fim, triste dos blasfemadores. O livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31, versículos 31 e 2 diz: todo tipo de pecado e calúnia pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Qualquer pessoa que disser alguma palavra contra o Filho de Deus será perdoada. Qualquer um que fale contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta, nem naquela que está por vir.
Este pecado grave envolve zombar das obras do Espírito Santo ou, em casos extremos, afirmar seu próprio Cristo. Deus declara este pecado como abominável, afirmando que não será perdoado. Serve como uma severa advertência contra as declarações ou ações que desrespeitam a obra divina do Espírito Santo. A história também dissipa a noção de salvação póstuma por meio de orações pelos falecidos. Embora seja comum as pessoas buscarem nas orações pelos entes queridos que partiram, a mensagem enfatiza que após a morte, nenhuma quantidade de orações pode alterar o destino eterno de alguém. Ao contrário da noção do purgatório que muitos acreditam, o projeto de Deus para a salvação é baseado nas escolhas feitas durante a vida terrena. O tempo da oportunidade de se voltar para Deus e aceitar Jesus Cristo abrange toda a vida. Rejeitar esta oportunidade deixa a pessoa sem esperança de que as orações póstumas terão impacto no dia do julgamento. É um equívoco que as orações após a morte podem alterar o destino eterno. Quem nunca ouviu a palavra apóstata, que são indivíduos que, tendo conhecido o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se afastam e ficam enredados mais uma vez na corrupção do mundo, são aqueles que testam a paciência de Deus. Eles podem passar pelo processo batismal, desempenhar o papel de salvos por um tempo e depois opta por sair da casa de Deus, retornando às suas vidas anteriores. Esta regressão envolve um afastamento da retidão, envolvendo-se mais uma vez em comportamentos como contar piadas grosseiras e usar o nome de Deus em vão. A Bíblia adverte que estes indivíduos, ao virarem as costas ao mandamento sagrado, acabam num estado pior do que antes. Desistem do caminho da virtude e tudo que uma vez defenderam desmorona. A mensagem para os cristãos é clara: ameis uns aos outros. No livro de João, capítulo 4, versículo 7, não conhece a Deus, pois Deus é amor, enfatizando a ligação fundamental entre o amor e a compreensão da natureza de Deus. É um chamado para permanecermos firmes no amor e na fé, resistindo ao fascínio do mundo que pode levar à ruína. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.